Eu sei que o Senhor permite você estar aqui, porque Ele tem algo para falar ao seu coração nessa noite. Então, se você veio aqui, aproveita essa oportunidade de hoje e fala com Deus e deixe o Senhor falar com você. Que os seus ouvidos sejam sensíveis à voz do Espírito Santo nessa noite. Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a minha vida nessa noite, Senhor. Que não seja eu, mas o Espírito do Senhor falando aos corações nessa noite, Senhor. Que não saia nada de mim, mas o Espírito Santo do Senhor venha mover neste lugar, Senhor. Venha mover através da palavra. Que a palavra venha de encontro a cada coração, Senhor. Faça a tua vontade, faça o teu querer. Que eu seja instrumento do Senhor em tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer de encontro ao coração destes jovens, meu Pai, aquilo que eles precisam ouvir da parte do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que tem sua Bíblia, abre ela para mim lá em Mateus, capítulo 4. Quem está achando vai dizendo amém? Amém. Já achou, Davi? Amém. Amém. Diz assim. 4 qual? Mateus capítulo 4, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor o seu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Aleluia. Aqui está falando, já no primeiro versículo aqui, Jesus foi levado por quem ao deserto? Pelo Espírito Santo, né? E deserto significa o quê? Deserto significa escola. Por quê? Por que escola? Mas você pergunta assim, igreja, mas por que escola? Escola é no dia a dia. Tem a ver deserto com escola. Você vai entender. Porque deserto, ele é um lugar afastado, onde você é provado, testado, forjado e, por fim, aprovado. Quantos de vocês, nessa idade que vocês têm, já passou por algum deserto? A maioria, né? Deserto, gente, o Senhor permite a gente ir para o deserto porque Ele quer nos testar para nos aprovar. E há dois tipos de deserto, né? Aquele deserto que você mesmo se coloca nele, né? Que você, às vezes, está numa situação que você não precisaria estar, mas você decidiu estar nessa situação, você mesmo se coloca no deserto. Depois você fica chorando, clamando o nome do Senhor, para que Ele te tire desse deserto. E há o deserto que o Senhor permite você passar, que é o deserto, o mesmo deserto que Ele permitiu Jesus passar. Né? Aquele deserto que você é levado por Deus, e o Senhor ali permite você passar pelas lutas, por situações. Pode sentar, igreja, pode sentar. Permite você passar por aquelas lutas, por aquela situação, e ali você vai aprendendo, Deus vai te amadurecendo, vai permitindo você pensar um pouco melhor, se aprofundar em intimidade com Ele, e você vai amadurecendo ali naquele deserto. Então acontece que o quê? O Senhor vai te testando, vai provando a sua fé, para que quando você sair desse deserto, você saia aprovado. O deserto que Deus permite a gente passar é o deserto espiritual. De que forma? Quando a gente está em algum momento das nossas vidas, e às vezes a gente pensa assim: eu não vou passar por nenhuma luta, por nenhuma situação. E é nesse momento que o Senhor vai te colocar no deserto, não é?
É bem isso. Então, é dessa forma que o Senhor faz. No deserto que ele te permite passar, é aquele que ele mesmo enxerga. Agora ele levou, o Espírito levou Jesus aqui. Né? Mas Jesus, como ele sempre foi perfeito, né, como diz no capítulo 4, ele sempre foi perfeito. E quando Jesus passava ali momentos diferentes de vocês olharem na Bíblia de vocês vão ver que ele passou por 3 situações ali naquele deserto. Né? Por 3 situações. E em algum momento ali, Jesus ele não desistiu. O que ele usou contra Satanás aqui? Na afronta de Satanás, ele usou a palavra. Todos os dias nós somos provados. Né? Nós passamos por tentações. Porque quando eu fui convidada para trazer a palavra, o Senhor falou esse tema, esses dias de tentações. Porque hoje em dia, tem muitos jovens que querem viver para Jesus, querem viver uma vida santa, querem ter intimidade, querem viver com o Senhor 24 horas. Mas tem uma coisa que às vezes não permite ele viver esse momento profundo com o Senhor. Porque muitas das vezes vem as tentações e faz com que ele se afaste da presença do Senhor, que ele se afaste de Deus. Então ele vai abrindo legalidade, ele vai abrindo espaço para que as tentações venham começar a reinar na sua vida. Então, quando você vê, você já está preso às tentações. E quando o Senhor ele coloca o cristão no deserto, ele tem preparado também uma porta de escape. Quem de vocês aqui já viu algum cristão, passar pelo deserto e morrer no deserto? Você já viu algum cristão passar pelo deserto e morrer no deserto? Já. Essa é nova para mim. Mas tá bem. Quando o Senhor permite a gente passar pelo deserto, Ele sempre tem um socorro ali para a gente. E também Ele nos dá a arma certa para a gente usar contra Satanás. E uma das armas que Jesus usou aqui foi a palavra. Então, a nossa arma para usar contra Satanás é a palavra. Quando Satanás vem para você oferecendo as coisas que não devem ser para você aceitar, você tem a palavra para você resistir tudo. O diabo ele ofereceu três propostas aqui para Jesus, e Jesus resistiu a todas. Em um momento aqui, Jesus falou assim: não, eu vou aceitar porque é bom. Jesus era sábio, então ele resistiu a todas as tentações aqui. Então, jovem, você precisa resistir às tentações que o inimigo tem te apresentado. Os planos do inimigo para a sua vida é o quê? É a destruição. Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos para não cair em tentação e ciladas de Satanás. Jovem, você precisa da presença de Deus todos os dias. Porque quando temos a presença do Senhor, nós temos intimidade com Ele, o inimigo ele não vai estragar. Se você estiver firme, firmado os seus pés na rocha, o inimigo não vai estragar. Porque só Jesus para te dar o sustento, te dar a força que você precisa, e te dar a arma certa para você usar contra os inimigos, contra as situações que Satanás tem apresentado para você. Então você precisa ter a palavra gravada nas tábuas do seu coração, porque ela é uma arma poderosa para você usar nos dias maus, nos dias que o inimigo se levantar contra a sua vida, viu, Kelly? Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, você usa a arma preciosa, a arma poderosa, a palavra do Senhor. E a gente não deve aceitar os manjares de Satanás, aquilo que Satanás tem para oferecer para nós. Por quê? Porque o que Satanás ele oferece é destruição. Vocês já viram alguma coisa boa de Satanás? Vocês não entenderam a pergunta, né? Vocês já viram alguma coisa boa de Satanás? Sim. Já? E do diabo. Vocês vão entender o porquê eu estou fazendo essa pergunta. E é isso mesmo, gente. O diabo ele sempre vai oferecer o melhor. Por que ele vai oferecer o melhor? Porque ele vai trazer algo para você, querer colocar algo para você que vem tirar você do foco. Qual é o seu foco? Jesus Cristo. Ele vai oferecer coisas boas. Você acha que Satanás vai chegar aqui para você aqui, vai te oferecer uma coisa errada? Errada não, uma coisa que não é boa, não é agradável aos seus olhos. Como que ele vai te tragar uma coisa que não é boa para os seus olhos? Vocês estão entendendo? E ele vai tentar te cegar. Por isso, Jó, você precisa viver o que a palavra diz. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Tiago.
Tiago capítulo 4. Todo mundo já conhece esse versículo. Aleluia, Jesus. Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ler junto? Sujeitai-vos a Deus. Jovens, eles são mortos? Vamos ler juntos? Vamos lá. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, ele resistiu ao diabo em todas as tentativas naquele deserto. O diabo ele é tão astuto que ele já começou a trama dele lá no jardim do Éden. Vocês que já leram a Bíblia aí, vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Lá no jardim do Éden, vocês notam que o diabo ele foi estratégico para enganar quem? Quem que ele enganou lá no jardim? A Eva, a mulher, né? E aqui nessa situação de Jesus, ele também usa a mesma estratégia. A estratégia de mostrar coisas boas. E no final é o quê? Morte. Então, jovem, fica atento, porque Satanás ele vai vir com inúmeros pratos para te apresentar. Pratos de riqueza, de amor ao dinheiro, pratos da prostituição. Talvez vocês não sabem o que é isso. Prato dos vícios, do pecado e muito mais. É o que mais ele tem apresentado para a vida, ainda mais para a vida do jovem. Por que ele tenta atacar muitos jovens e as crianças? Porque são seres humanos que ainda não têm aquela resistência, não têm aquela força firme, sabe, de enfrentar Satanás. Por isso que ele tem investido nos jovens. E vocês hoje estão aqui, porque o Senhor permitiu que vocês estarem aqui hoje, porque o Senhor tem um plano de salvação para cada um de vocês. Glória a Deus. Então, cabe a cada um de nós rejeitar essas coisas. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Jovem, guarde o seu coração. Guarde o seu coração das tentações que te cercam. Espera o agir de Deus em sua vida. Não seja precipitado, não ceda o seu coração para ser altar de Satanás. Não ceda a sua vida para Satanás usar. Você tem muito mais para ter com Jesus do que com o diabo. Você não deve ceder às tentações do inimigo, às enganações dele. Porque o inimigo ele tem algo de bom para oferecer. Vocês sabiam disso? Ele tem algo de bom para oferecer. Você vai entender o porquê, igual eu disse atrás. Satanás ele jamais vai te oferecer algo ruim. Vocês lembram lá do jardim do Éden? Ele ofereceu ali para Eva o melhor fruto do jardim. Foi ou não foi? O melhor fruto do jardim. Ele ofereceu ali para Eva. E no final, o que aconteceu? Ele conseguiu enganar a mulher. Vocês viram? Ele ofereceu uma coisa boa que atraiu a mulher, o olhar dela, e no final ele conseguiu enganar ela e tragar ela para acontecer tudo aquilo que aconteceu ali no jardim. Uma pequena coisa, uma pequena atitude que Satanás usou para com a mulher, ele conseguiu destruir a relação da mulher, do homem, né, da mulher do homem ali, com Deus. Então são as pequenas coisas da vida que Satanás tenta colocar e faz a destruição na vida, ainda mais do jovem e de todo mundo. Então, Satanás ele ofereceu-lhe um fruto, né? E Satanás ele jamais vai chegar para você com algum produto estragado. Ele jamais vai te oferecer alguma coisa que não faz sentido para você, que não é atrativo aos seus olhos. Né? Ele vai oferecer aquilo que ele sabe que vai te tirar os olhos de Jesus, de Deus. E quando você aceita, você já cai nas armadilhas dele. Vamos lá em Provérbios. Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz a quê, jovens? A morte.
As escolhas de nossas vidas somos nós que fazemos, mas cabe a cada um rejeitar as ofertas do inimigo. Quem aqui já passou por algum momento que o inimigo veio com alguma oferta e você conseguiu rejeitar? A maioria de nós, né? Porque a vida do cristão é essa. O inimigo todos os dias ele tenta investir, ele tenta oferecer, ele tenta tramar, mas quando estamos ligados, firmados em Jesus, ele não consegue. Ele não consegue isso, porque o Senhor ele é a nossa força, ele é o nosso escudo. E às vezes você pode estar em algum lugar e de repente chega aí, vamos supor, um colega oferecendo ali para você uma bebida, uma droga, né? Oferecendo coisas ilícitas para você, e você, sem perceber, acaba aceitando. E é onde que começa a destruição. Vocês conhecem algum jovem que poderia estar aqui hoje, mas está no caminho da perdição? Muitos, né? Muitos desses que a gente conhece são assim, principalmente os jovens. Porque através de um oferecimento de uma bebida, de algo ali, começou a se aprofundar na destruição. E hoje talvez ele não consegue, não tem força para sair daquele caminho. E a esperança para eles, hoje em dia, é vocês, é Jesus. É vocês levando o Evangelho para cada um desses jovens. O dia que eu fiquei sabendo que vocês foram, acho que foi perto de Sabiá, né? Evangelizar, eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Hoje em dia, muitos ministérios não fazem isso. Então, Deus deu essa oportunidade para você levar a palavra. Com certeza, talvez alguém ali não veio dos sonhos que vocês entregaram ou falaram ali, mas a semente foi plantada ali. E a semente plantada, ela vai germinar. No tempo certo, ela vai ser produzida. Então, vocês ficam tranquilos. Se você falou de Jesus, Deus teve a missão de terminar a obra ali. Ele vai terminar a obra. Então, vocês são apenas instrumentos do Senhor nessa terra. Nós somos instrumentos do Senhor nessa terra. Então, jovem, essa força, essa capacidade que o Senhor deu para você, continue firme, não desista, sabe? Porque tem pessoas lá fora gritando, esperando você ouvir falar de Jesus para eles. E é assim que o Senhor quer vocês. O Senhor quer vocês falando de Jesus. Porque jovem que se cala, o inimigo vem e trabalha. Jovem, você tem que abrir sua boca e falar de Jesus. Não é tempo mais de ficar calado. Porque a Bíblia diz que chegará um momento em que não haverá mais tempo. O tempo é hoje. É hoje que é tempo de falar de Jesus. Então, o que? O inimigo ele vai oferecer muitas coisas para tentar tirar você do foco. Só que esse negócio, vou falar um negócio para vocês aqui. Eu creio que aqui no nosso meio não tem isso. Aqueles jovens que gostam de ficar. Eu vou ficar com o fulano, né? Vou ficar com a menina ali, vou ficar com o rapaz ali, né? Então, o quê? Quero deixar um recado para quem gosta de ficar. Eu sei que vocês não gostam, né? Eu tenho certeza, né? Aleluia. Então, quero deixar um recado para esses jovens que gostam de ficar. Continua ficando. Se você está achando prazeroso, continua ficando. Sabe por quê? Quando Jesus voltar, vai ficar você, a pessoa que você está ficando, e você vai ter sua alma lançada aonde? No inferno. Então, jovens, pare e pense. Sabe por quê? Esse negócio de ficar não é para quem serve a Jesus, não. Sabe por quê? Deus tem algo melhor preparado para você. Quem crê diz amém? Amém. Amém ou não? Amém. Amém, né? Esses jovens que têm a mania de falar assim, nossa, mas vou ficar com a mina porque ela tem uma pegada boa, né? Os meninos que gostam de ficar e tal. Gente, vamos vigiar quanto a isso. Sabe por quê? O que é seu está guardado nos braços do Senhor. Não adianta você querer passar o pé diante da mão. Você pode até tentar, mas não vai dar certo. Porque o que é seu, o Senhor está preparando, está sendo gerado. Amém? Amém. Então, Deus ele tem muito mais para dar do que o diabo para roubar. Muito mais. Por permissão de Deus, vocês também conhecem a história de Jó. Por permissão do Senhor, o inimigo foi ali e tocou nas coisas de Jó, tudo que Jó tinha. Mas o que aconteceu em seguida? Deus restituiu tudo em dobro. Jó também foi um homem, ele foi muito tentado. Mas ele resistiu ali, ele permaneceu firme até o final e ele foi abençoado em dobro. Então, jovem, vale a pena você resistir a todas as tentações que o inimigo tem te oferecido,
as tentações que este mundo, porque esse mundo nosso que ele é muito tentador, ele é um mundo muito tentador, é um mundo que oferece coisas que a gente não precisa, não devemos aceitar, e passa diante dos seus olhos, e você às vezes fica em dois pensamentos: eu aceito ou não, vai ser bom para mim ou não? Só o Senhor sabe o que é bom para você, mas cabe a você, porque você tem o poder de escolher nas suas mãos, você tem o poder de dizer não para as coisas que não agrada o Senhor, porque você sabe que se for algo que vai tirar você da presença do Senhor, é melhor você não aceitar. Então o que? Jó foi tentado ali também, só que Jó resistiu à tentação, e você tem o direito da sua escolha, mas você deve pensar bem, se a escolha é certa, se a escolha te conduz ao caminho do céu, porque se for uma escolha que vai te conduzir para a perdição, você está ferrado. Então, jovem, você prefere ser tentado, ceder às tentações e ter sua alma lançada no inferno? Ou você prefere resistir às tentações, vencer com Cristo e ter a vida eterna? Vocês preferem o primeiro ou o segundo tópico? O segundo tópico, né? As escolhas estão aí. Cabe cada um de vocês decidir onde vocês querem passar a eternidade de vocês. Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas é só um beijo na boca, não tem problema? É só uma ficada, não tem problema? Gente, todos nós vamos, às vezes estão rindo, gente, não é brincadeira não, a coisa é séria. Não é de rir, sabe? Então, assim, às vezes vocês ficam cedendo aos prazeres da vida, enquanto Jesus está falando para vocês assim: jovem, permaneça na minha presença porque eu quero te usar. Jovem, permaneça firme porque eu vou fazer de você um vencedor. Permaneça firme porque eu vou usar você e vou chegar até a sua casa, jovem. É esses os pensamentos que o Senhor tem para você. A Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos de paz, não de mal. É esses pensamentos que o Senhor tem para nós. Eu falo jovem, mas eu incluo dentro disso, porque a palavra é para todos, não é só para jovens. Mas hoje esse tema é para vocês, jovens, porque os jovens têm passado por situações que o inimigo tem oferecido várias tentações para as suas vidas. E então, se você prefere, ter uma vida com Deus na eternidade, continua firme nos caminhos do Senhor, continua resistindo às tentações. E as escolhas estão aí. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6. Diz assim, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui o apóstolo Paulo está falando. Tudo pode, mas convém tudo que você quer? Nem sempre, né? Você pode fazer tudo, você tem o poder de escolher nas suas mãos. Mas será que a escolha que você fazer vai ter um final feliz? Vai ser bom para você? Muitas das vezes sim, muitas das vezes não. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Você pode fazer tudo, mas se você fizer, vai agradar ao Senhor diante das suas escolhas? Vamos lá em Tiago. Passa para frente. Tiago capítulo 1. Verso 12 e 13. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele ninguém tenta. Vocês viram que interessante? Deus não tenta ninguém. Às vezes tem pessoas que falam assim: ah, mas eu fiz ali, foi uma tentação, foi uma perturbação que eu passei, né? O Senhor permitiu. Gente, a tentação, o Senhor não vai te tentar. Então, quando vem essas coisas, você já pode rejeitar, porque você sabe que a tentação vem de quem? Do diabo, né? Por isso, jovens, nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Temos que ouvir e viver a palavra diretamente, diariamente também. Por quê? Porque quando o inimigo vier com as investidas dele, nós estamos preparados
Nós estamos munidos com a palavra do Senhor. Então, jovens, se você estiver passando por um problema, que você às vezes não está tendo força para suportar esse problema, até mesmo uma tentação, vocês, ainda mais vocês que estão na fase, né, de namoro, essas coisas, se você está passando por alguma situação que está sendo difícil você suportar, resistir, conversa com o seu líder de jovens, se abra com ele, fala, me ajuda em oração, conversa com o seu pastor, porque você abrindo o seu coração, você vai ter uma ajuda nisso. Vocês estão entendendo, jovens? Porque se você tiver uma atitude de mudança, Deus vai agir no seu favor. Então, jovens, jamais escolham ser tentados. Você pode dizer não para qualquer coisa que o inimigo vier te oferecer. Amém? Amém. Vocês conseguiram entender a palavra? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Amém? Deus. Como é que você chama? Vem cá, Luan, por favor. Olha, jovens, é uma reflexão, acaba que não é uma dinâmica, é uma reflexão para concluir a palavra. Todas as vezes que nós abrimos brecha para Satanás, e ele vem trazer as tentações para nossas vidas, às vezes o Satanás traz a tentação, né, do vício, né, para nossas vidas, às vezes ele traz a tentação, né, do negócio de ficar, igual eu falei. Às vezes ele traz para nossas vidas, né? Vou beber um pouquinho com meu colega ali, daqui eu vou ser um alcoólatra, são viciado. Estão entendendo? Aí às vezes você fala assim, mas só isso aqui não faz sentido não. Vou me aprofundar mais um pouco e deixar Satanás falar comigo. Aí você, quando você pensar que não, você está só cheio de tentações, cheio de perturbações. Aí vem os desejos suicidas, né? Aí vem aqueles desejos doidinhos de pular de uma ponte, né? De entrar debaixo de um carro, de tomar o excesso de medicamentos ali, né? Aí quando pensa que não, você está preso aonde? Nas tentações. O que acontece com as tentações? Ela te Mata. ela te amarra, te prende, né? Então, jovem, para libertar essas tentações, somente quem pode libertar você dessas tentações? Jesus. Só Jesus, né? Aí quando você aceita Jesus na sua vida, você quer Jesus, você não quer viver as tentações de Satanás, Jesus vem e quebra todo aquele vínculo que você tinha com Satanás, com as tentações. Amém? Vocês conseguiram entender? Então, gente, é assim, entendeu? Resistam às tentações, porque Deus tem coisa melhor para a sua vida. Amém? Eu notei que tem alguns jovens aqui hoje que não prestaram muita atenção, né? Mas que o Senhor fala com vocês nessa noite, tá bom? Porque essa palavra, nada do Senhor não é em vão. Quem recebe, prospera. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.